poucos domingos atrás, o diácono André ele deu uma aula sobre o dom de ensino e algumas dúvidas surgiram em relação ao papel da mulher nesse dom na igreja. Então, hoje a gente vai tratar dessa questão mais aprofundadamente. Questão do papel da mulher no dom de ensino na igreja. Como é que funciona? Como é que as mulheres ensinam? Quais as questões envolvidas sobre isso? Então, antes, eu dividi essa aula em 5 partes. Primeiro a gente vai falar eu vou dar algumas considerações iniciais. Depois eu vou fazer uma instigação para vocês verem que há realmente dificuldades a respeito do tema. Depois eu vou fazer a parte maior da aula, a análise bíblica da questão, passar por vários textos que tratam do assunto. E depois eu vou responder algumas perguntas específicas sobre o tema e, por fim, as minhas considerações finais. Então, esses 5 passos da aula. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, algumas considerações iniciais para a gente caminhar aqui hoje. Por que esse tema é um tema espinhoso? Eu falo 2 motivos para isso. Primeiro, quando a Bíblia restringe algo a nós não gostamos de restrições. Ninguém gosta de ser restrito a alguma coisa. A gente tem o desejo de fazer tudo aquilo que a gente acha que deve fazer na nossa cabeça. Então ninguém gosta de ser restrito de alguma coisa. E não é só essa questão. A Bíblia nos dá várias restrições a respeito de coisas que a gente deve e não deve fazer. E muitas vezes é por isso que a gente peca, né? A gente ultrapassa as restrições, ultrapassa os limites. E ninguém gosta de ficar preso a essas coisas. Só que deixa eu explicar essa questão em consideração inicial. Quando a gente entende que a vontade de Deus ela é realmente agradável a nós, as restrições elas param de ser vistas como muros que nos bloqueiam e são vistas agora como cercas que nos protegem de algo. É assim que eu quero que vocês percebam isso. Não é um muro de bloqueio, não passe daqui. É uma cerca que se você ultrapassar vai ser ruim para você. Ok? Então entendam as restrições de Deus sempre como benéficas a nós na sua palavra. Esse é o primeiro motivo. Nós não gostamos de restrições, mas a gente tem que entender que Deus é amoroso em nos dá-la. Segundo motivo é que a nossa sociedade ela vive numa época que é influenciada grandemente pela cultura. Muito, muito influenciada pela cultura. Esse tema ele não era espinhoso assim há 2 séculos atrás para trás. Não era tão espinhoso assim. Mas a nossa época influenciou grandemente a mentalidade do mundo sobre esse assunto. Tem um pastor chamado Philip Ryken que ele escreve assim sobre isso. Para ouvidos pós-modernos, os textos que tratam sobre esse assunto da atuação das mulheres no ensino da igreja soa como discriminação de gênero. Para o mundo é isso. A própria ideia de que a mulher está proibida de ensinar homens seria causa para escândalo nas salas de aula, no mercado de trabalho. E aí as pessoas trazem para dentro da igreja e falam, se é lá, por que não é aqui? É errado também, as pessoas pensam assim, né? É discriminação aqui também. Então, a respeito dessa questão, talvez mais que qualquer outra, ele completa, existe grande pressão para submeter a verdade bíblica à interpretação cultural. Então, esse é um segundo grande motivo pelo qual a nossa sociedade é influenciada ou vê esse assunto como difícil. Então, a gente não vai cair nesse problema principalmente. A nossa ideia hoje não é apontar o que o mundo acha bonito sobre esse tema, nem eu vou dizer aquilo que você talvez deseja ouvir aqui. A gente tem que ouvir o que a Bíblia quer dizer para nós sobre isso. O que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto. Se a gente caminhar segundo o que a Bíblia ensina, a gente está no caminho certo. Ok? Então a gente vai analisar junto, a gente vai tentar entender junto o que esse tema traz para nós.
Então, nosso compromisso não é com a cultura nem com o bem-estar da nossa vontade, né, mas com a verdade bíblica. Então, essas eram as considerações iniciais que eu quero que vocês tenham em mente. E quem tiver dúvida ou qualquer questão, pode ir falando, perguntando, que a gente vai tratando do tema. Então, vamos fazer uma instigação inicial. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês vão achar estranho a pergunta que eu vou fazer, mas vai fazer sentido depois. Num relacionamento entre duas pessoas não casadas, qual que é o limite que a Bíblia impõe? Pode falar o quê? Relação sexual antes do casamento. Esse é um limite claro e estabelecido, certo? Concordam com isso? Todo mundo aqui concorda que a Bíblia fala, antes do casamento não pode haver relações sexuais. Certo? Então, o que não foi isso, está liberado. Não? Por que não? Porque tem outras restrições? Mas aonde está escrito essas restrições? Mas tem escrito quais coisas são essas? Ótimo. Então deixa eu fazer uma pergunta mais específica para vocês. A gente viu que tem um limite claro que todo mundo percebeu, né? Relação sexual não pode antes do casamento. Então, a Bíblia, será que ela tem escrito assim, pode dar a mão ou não pode? Pode dar um beijinho? Se passar de 3 minutos agarrado, já não pode. Tem escrito isso na Bíblia? Não, não tem. Por quê? Porque a Bíblia ela não é uma enciclopédia, um livro de lista de que pode e não pode, tá bom? Não é. Ela dá princípios para nós. Tem os princípios daquilo que pode no casamento, que deve ser no casamento. Então, a partir deles, a gente tira aquilo que não pode fora do casamento. Por exemplo, existe um princípio da pureza. É por isso que eu digo que, antes do limite que foi estabelecido, tem coisas que eu posso falhar, mesmo sem ultrapassar esse limite. Por quê? Porque existe um princípio chamado princípio da pureza. Certo? E o que Deus fez sobre isso, então? Ele nos revela esse princípio, traça uma linha clara de limite, e o resto, o que ele faz? Ele nos dá o Espírito Santo para nos capacitar a discernir o que eu devo e o que eu não devo fazer. Esse é o suficiente para nós. Porque senão Deus ia ter que escrever uma Bíblia do tamanho do mundo, para colocar tudo que pode e não pode perfeitamente. Não. Mais fácil que isso, ele nos deu inteligência e o Espírito Santo. Certo? E no tema de hoje, acontece algo similar. A Bíblia claramente diz em alguns textos, a mulher não deve ensinar e nem exercer autoridade sobre o homem. Está escrito claramente isso lá. Mas no que consiste esse ensino e essa autoridade? A Bíblia não vai te dar uma lista específica de tudo o que está encaixado aqui. Não vai te dar uma listinha assim, ó, ponto a ponto, de tudo que pode e não pode. Não tem isso. Então a gente tem que usar da nossa sabedoria, da oração e do Espírito Santo para poder tratar dessas coisas. Ela não diz, pregação de domingo não pode. Mas se não for no domingo, quem sabe? Já a escola dominical depende. Não tem escrito isso em nenhum lugar. A gente tem que ter sabedoria para tratar da questão. Então, eu acho que a gente não deve ficar fazendo essas perguntas aqui. Qual é o limite? Quão longe é longe demais para eu aceitar se faz ou se não faz isso? Ou então, o que pode e o que não pode? Eu acho que a pergunta principal que a gente tem que se fazer é essa última aqui. Qual a vontade de Deus naquilo que Ele estabeleceu e como a gente pode honrar a Deus da melhor forma nisso?
É dessa forma que eu quero que a gente pense nesse assunto. Certo? Até aí todo mundo entendeu? Então vamos para a parte mais importante. Vamos fazer uma análise bíblica do assunto. Por quê? Porque é da Bíblia onde parte aquilo que a gente precisa entender, daquilo que a gente precisa saber. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: existe de fato uma autoridade masculina na Bíblia? Existe de fato uma autoridade masculina na Bíblia? Vamos ver o texto que fala disso, que a gente lembra mais claramente. Efésios 5, 22 e 23. A autoridade masculina na família. Quem achar aí pode ler. Então, tem um texto claro aí dizendo que na família, como é que funciona? O cabeça é o homem e a mulher é a auxiliadora, é aquela que se submete. E ele compara isso, para não dizer, para ninguém tentar falar de outra forma, ele compara isso a Cristo, como Cristo é o cabeça da igreja. Ninguém tem problema em ser submisso a Cristo, né? Ninguém. Mas é assim que funciona na família também, ou deveria ser. Nós, homens, como o papel de Cristo dentro da família, como o cabeça. O problema para os homens aí é que os homens agora têm o papel de ser iguais a Cristo. E não é fácil. Por quê? Porque é dentro do contexto de você imitar a Cristo que a sua mulher vai se submeter a você. Mas beleza. Na família, a gente tem essa questão. Mas e na igreja? E na igreja tem também essa submissão? Como é que funciona isso? Vamos ver alguns textos? Os principais textos que tratam do assunto aqui são esses. A gente vai tratar deles. Não são textos fáceis, muitos deles. Tem coisas além que eu não vou tratar perfeitamente nesses textos, porque eu não tenho tempo para isso. Eu vou me focar na questão do ensino, tá? Mas esses são os textos mais claros a respeito de como funciona o papel do homem e da mulher dentro da igreja. Ok? Então vamos lá. Primeiro, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11. Dos capítulos 11 a 14 de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo está tratando sobre culto. De todos esses capítulos aí, esses 4 capítulos, 11, 12, 13, 14, Paulo está falando exclusivamente de culto, tá? E aí ele começa, eu vou ler o texto, olha, a partir do 3. Quero, entretanto, que saibais, olha o argumento que ele começa, ser Cristo cabeça de todo homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Até aí. Esse não é um texto nada fácil. Certamente esse é o texto mais difícil da primeira carta de Coríntios, tá?
E eu não vou tratar de todas as questões específicas dele. Mas tem um princípio que é claro e fácil de entender aqui, é o que ele começa. Versículo 3. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Por mais que esteja fora de ordem, tem uma escada aqui. Você está vendo qual é a escadinha? O Filho, Jesus Cristo, está submisso ao Pai. Aí desce, próximo estágio. O homem está submisso a Cristo. Ótimo, próximo estágio. A mulher está submissa ao homem. Ou seja, o texto claramente fala de submissão. Claramente fala de submissão. Mas algo importantíssimo de ser tratado aqui é que é um espelho da Trindade. É um espelho de como funciona na Trindade. E se é um espelho de como funciona na Trindade, significa que há submissão, mas não há superioridade. Ponto-chave esse. Há submissão, mas não há superioridade. Por quê? Porque o pai, ele não é superior ao filho. Em nenhum momento. A nossa confissão de fé, ela diz que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são o quê? O mesmo Deus, feitos da mesma substância, da mesma glória, iguais em valor. Não tem diferença nessa questão. Então, homens e mulheres espelham isso. Eles têm o mesmo valor diante de Deus. Não há superioridade. Entretanto, quando a gente trata de função, há diferença. Um é feito autoridade sobre o outro. Na Trindade funciona assim. Quem é a pessoa da Trindade que é, vamos supor, o coordenador de toda a obra? Deus, o Pai. Quem se voluntariou, se diminuiu, deixou a sua glória para fazer a obra da redenção? Deus, o Filho. E o tempo inteiro ele fala, eu estou submisso ao Pai. Eu falo aquilo, eu faço aquilo que o Pai me dá a fazer. Eu trato aquilo que o Pai me dá a tratar. Submissão. Sem superioridade, mas submissão. Da mesma forma funciona na igreja e na família. Certo? É isso que o texto está ensinando para a gente. Esse é o princípio básico do texto. Beleza? Aí, a gente tem algumas questões aqui que eu vou tratar bem rapidamente, tá? Os versículos 4 a 7 nos mostram que o contexto é de igreja aqui. Porque ele está falando como é que os homens e as mulheres devem se portar para exercer as suas funções na igreja. Ele está falando aqui de profecia, de oração. Aí que ele entra com a questão do véu aqui, né? E o véu, como é que é a questão do véu? O véu a gente trata como uma questão cultural. Primeiro, por quê? Porque em nenhum outro lugar na Bíblia fala de véu. É só nesse texto aqui. Se você quiser falar de um texto que fala sobre véu, ele vai mostrar a imagem, mas ele não vai fazer nenhuma definição doutrinária disso. Que é lá em Gênesis, quando Rebeca chega para se casar com Isaac. Vocês lembram? Ela foi buscada por um servo, ela aceitou isso. Na hora que ela vê Isaac, ela fala, opa, o casamento vem. O que ela faz? Véu. O que ela está dizendo com isso? Eu estou me submetendo a você. Tá? Eu estou me submetendo a você, Isaac. E aí eles entram em casamento, em matrimônio. Fora isso, não tem mais nada na Bíblia sobre véu. A Bíblia, normalmente, quando a Bíblia define doutrina, ela tem origem, ela tem explicação, ela tem um monte de textos falando sobre o assunto. Esse é um que não tem. Então, o que a gente trata o véu? A gente fala, para nós, não é importante. Porque a Bíblia não quis trazer isso para nós. Então, a gente trata como cultural da época. O véu era um sinal na época do princípio. Esse permanece. Qual é o princípio? Da submissão. Na época deles era um sinal. A mulher utilizava o véu para dizer, eu estou em submissão aqui, na posição que eu estou, na igreja, seja onde for ali. Então, o princípio é, mulheres devem estar submissas à liderança eclesiástica masculina no culto. Daí, as mulheres não exercerem o papel de oficiais. E aqui está incluso o ensino também. Eu vou pontuar isso melhor mais para frente, porque os próximos textos explicam isso melhor.
Mas notem uma coisa importantíssima. O versículo 5 diz que as mulheres podem fazer algumas coisas. O quê? Orar, profetizar, desde que sendo feito da forma correta, ou seja, em submissão, né, com a questão do véu. Guardem isso. Isso é extremamente importante, tá? Paulo não está restringindo um silêncio absoluto. Não. E tem igreja que prega isso, infelizmente. Mas não. Tá? Guardem isso, que a gente vai tratar disso no próximo texto. Então, sobre a questão do véu, para não pairar a dúvida, né, ele é uso cultural da época. Para nós fica o princípio que é eterno. E por que eu digo que é um princípio eterno? Porque qual que é a argumentação que Paulo usa? Versos 8 a 10. Olha o que ele fala nos versos 8 a 10. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Você está vendo que o argumento de Paulo ele não é cultural, ele é supracultural? Porque ele volta lá na criação, e a criação é a mesma para todas as culturas. Para todas. Então, não é uma questão que está condicionada a uma cultura particular. O argumento, ele é o mesmo aqui, ele vai ser o mesmo lá no texto de Timóteo também, porque independente da igreja, independente da época, a criação, a forma como aconteceu é a mesma. E esse é o argumento de Paulo. O homem foi criado antes da mulher. Beleza? Então, a questão da submissão, ela não é cultural, ela é permanente para todos os tempos. O véu não, o véu a gente considera como algo cultural. Mulheres não precisam usar véu. E se a mulher quiser usar cabelo curto, longo, não faz a menor diferença também para nós, porque isso não afeta a nossa sociedade. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguma questão? Então, beleza. Vamos seguir. Um princípio, então, foi estabelecido. A submissão, ela não é cultural, mas ela é criacional. E como é que ela funciona na igreja, que é o que a gente está tratando? Os dois textos mais importantes agora. 1 Coríntios 14. Abra sua Bíblia aí, passa umas páginas para frente. E depois 1 Timóteo 2, que é o mais importante deles. Então vamos lá, no capítulo 11 a gente viu que a natureza da autoridade masculina no culto. E aqui a gente está vendo as restrições que isso implica às mulheres, agora no capítulo 14. Vou ler a partir do 33. Eu coloquei 33b ali porque vocês veem que tem um ponto no meio, ó. Porque Deus não é de confusão e sim de paz. Ponto final. O argumento de Paulo começa agora. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ele exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Beleza. Até aí. A restrição desse texto aqui principal é uma só, né? E é o texto que um monte de feminista quer queimar e jogar fora da Bíblia. As mulheres devem se manter caladas na igreja porque é vergonhoso que elas falem. É o que o texto está dizendo. O que isso significa? A pergunta é, o que isso significa? O que significa conservar-se calada na igreja? Significa, então, que o diácono William está lá na porta, toda vez que uma mulher entrar na igreja, ele vai tirar do bolso uma mordaça, vai entregar para a mulher e falar, nenhum pio tem que se conservar calada na igreja. É isso? Claro que não. Por quê? Vocês lembram do que eu falei 4 capítulos atrás, né? No capítulo 11, Paulo disse o quê? Que tudo bem se as mulheres orassem, profetizassem na igreja publicamente,
desde que feito da maneira correta, né? Em submissão lá, tinha a questão do véu. Então, será que Paulo mudou de ideia tem pouco tempo e agora a mulher tem que ficar calada completamente? Não. A Bíblia não pode se contradizer em 4 capítulos de distância um do outro. Impossível. A Bíblia não se contradiz. Então, a gente harmoniza isso. E essa questão tem muita discussão, mas eu entendo que a discussão se dá pelo mau entendimento que as pessoas têm do que é profecia, tá? Se a pessoa não entende o que é profecia, vai ter problema para interpretar esse texto. Eu coloquei o documento que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela escreveu sobre o assunto no grupo. Explica lá muito bem e mais profundamente do que eu vou trazer aqui, porque eu não tenho esse tempo, essa questão da profecia, tá? Mas deixa eu explicar isso. Podem orar e profetizar. Aí eu coloquei ali, mas não julgar profecias. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que olhar o contexto. Sempre que a gente lê um texto, ele está dentro de um contexto. Se você voltar alguns versículos, ele está falando de como as profecias funcionam na igreja. Olha o versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Ponto. Aí ele argumenta o que a gente já leu. Então, Paulo está tratando o quê? De profecia. Ele está explicando como é que vai funcionar os profetas na igreja, trazendo as suas profecias. Tem que ser com ordem, um de cada vez. Se alguém estiver falando e uma profecia chegar para outro, na hora, ele tem que dar espaço para esse outro, porque Deus está querendo falar alguma coisa na hora, tudo mais. Na aula de profecia eu tratei sobre isso aqui mais profundamente. A pergunta é, o que é profecia? Porque se a mulher não pode ensinar, ela pode profetizar, como é que funciona isso? Gente, profecia, eu expliquei, ela é o quê? É uma revelação de Deus, direta de Deus. Deus está colocando na pessoa algo que ele quer revelar ali na hora. Pá, beleza. Isso acontecia com homens e com mulheres. A Bíblia diz aqui, a Bíblia diz em outros textos que existiam mulheres profetisas. Filipe tinha 4 filhas profetisas, diz a Bíblia. Então, tudo bem, o dom de profecia é para as mulheres também. Entretanto, tem uma coisa importante no versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. A palavra julgar aí, ela é muito mal falada no nosso tempo. Ela poderia ser traduzida de uma maneira que a gente entenda melhor aqui para nós, como discernir, como interpretar aquilo que está sendo dito. Ou seja, eles deveriam entender a profecia para saber como aplicar ela no meio da igreja. Você pega uma palavra que foi profetizada, seja por um homem ou seja por uma mulher, e aí você fala, peraí, agora vamos juntar aqui, vamos entender o que Deus quis dizer com essa revelação e vamos ver como é que a gente aplica isso para a igreja. Isso parece com o que para vocês? Pregação. Perfeito. O que o pregador faz? Ele pega a revelação, ele interpreta e ele aplica para a igreja. Certo? Logo, o que Paulo está restringindo as mulheres aqui não é a profecia, não é elas ficarem em silêncio. É o quê? É o ensino na igreja. Mais uma vez. Tudo agora faz sentido quando você entende dessa forma. Por qual motivo? Por causa, aí você volta, né? Da autoridade que Deus criou os homens sobre as mulheres. O que é que ele evoca no versículo 35? Ele fala, se a mulher quer aprender, então ela vai perguntar ao marido dela. Ou seja, num ambiente fora da igreja. Porque na igreja é dever dos homens trazer o ensino, o discernimento sobre a revelação. E isso é importante também, tá? Não é qualquer ensino, e eu vou tratar isso principalmente no próximo texto. É o discernimento a respeito da revelação de Deus. Ok?
E eu vou explicar isso porque já já. Então perceba como essa regra era definitiva. Paulo não permitia, e olha que importante isso, Paulo não permitia que uma mulher, ainda que ela tivesse acabado de ter uma revelação direta de Deus, que ela participasse do ensino na igreja. Ela tinha acabado de ter uma revelação direta de Deus. E Paulo fala, ó, beleza, mas você não pode ensinar. Logo, não é uma questão de a mulher saber, não é uma questão da mulher ter estudo. Ela podia ter doutorado em qualquer assunto. Porque não basta ter seminário, é uma regra que foi estabelecida assim. Por fim, Paulo sabia que a igreja de Corinto estava falhando nesse princípio. E a igreja de Corinto poderia achar isso ruim, esse ensinamento de Paulo. Então, Paulo finaliza de uma forma para explicar para eles, olha, não burlem o que eu estou ensinando aqui. Olha a partir do versículo 36. Ele diz assim para os coríntios, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vocês, ou veio ela exclusivamente para vocês? Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou estabelecendo um ensino geral para todas as igrejas. E a igreja de vocês não pode ser diferente. Porque o ensino de Deus não veio só para vocês, veio para todo mundo. E é igual para todo mundo. Então não façam diferente na igreja de vocês. E aí ele continua, versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Aí Paulo usa a autoridade de apóstolo que ele tem. Ele fala, pode ser que no meio de vocês um profeta diga que Deus deu uma revelação diferente do que eu estou ensinando. Ou um espiritual, seja o que for um espiritual. Mas se ele disser algo diferente, vocês têm que dar ouvido à minha voz, porque eu tenho autoridade de apóstolo. E aí ele termina, verso 38. E se alguém ignorar o que eu estou dizendo, será ignorado. Ou seja, se alguém disser algo diferente do que eu estou ensinando aqui, ignorem a pessoa. O meu ensinamento é permanente e universal aqui. É o que Paulo está ensinando. Diga. Não necessariamente. Ela poderia falar publicamente na igreja. Se é uma revelação da parte de Deus, ela poderia evocar. A gente não sabe como é que funcionava isso na igreja. Se a pessoa levantava a mão, se a pessoa levantava. Se tinha alguma coisa que aparentava ali na pessoa que ela estava tendo uma profecia, uma revelação. Não, a gente não sabe como funciona. Mas ela tinha o total direito de trazer publicamente isso na igreja. Aham. Aham. Sim, ia ser bem estranho. Qualquer um tem liberdade na época, de trazer profecias, se Deus a revelasse a eles, dentro da igreja. Hã? Isso, se não for trazer confusão. Exatamente. Tinha os princípios aí de como se trazer essas profecias. E aí, só para finalizar, como a gente já viu, profecia, então, na igreja, cessou. Tá? Por quê? Porque não precisamos mais de revelação. A revelação está aqui. Tem igreja que proíbe mulheres, por exemplo, de falar na igreja, proíbe de ler a Bíblia, por exemplo. Isso, para mim, é um completo absurdo. Por quê? Porque eu ler a Bíblia é como se fosse a mulher trazendo a profecia, né? Porque ela está lendo a revelação de Deus na igreja. É a mesma coisa que está acontecendo em Corinto. E Paulo fala que isso é bom. Olha o verso 39, 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aqui ele está incluindo a igreja toda. Homens, mulheres, quem for. Beleza? Alguma dúvida aí? Diga. Aham. Sim. Olha,
Eu acho que a palavra não é nunca foi ensinado. Eu acho que sempre teve esse ensino até um tempo. E depois, a cultura começou a bloquear isso. A cultura começou a trazer medo nos pastores de falar sobre isso na igreja. E cada vez que o pastor tem medo de tratar sobre certos assuntos, ele se fala menos. Tem igreja que não fala de pecado na igreja, por exemplo. Porque isso faz mal para o membro, a pessoa fica ressentida e não sei mais o quê. Então a gente começa a tratar menos de certos assuntos. Com certeza, com certeza. Não só, ele trouxe o assunto agora, porque ele calou as pessoas por um tempo antes, né? Tanto que a igreja parou de falar sobre isso por medo ou qualquer coisa assim. Mas vamos lá. Vamos trazer agora o texto mais importante deles. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2. Esse é o texto mais claro da Bíblia sobre o assunto. E nele eu vou tentar responder até onde eu consigo a algumas das questões que a tia Keila trouxe aqui, tá? Porque, como eu falei no início, a Bíblia não é uma enciclopédia que vai trazer o que pode e não pode perfeitamente. Então a gente tem que ter discernimento para tratar. Mas vamos lá. 1 Timóteo 2, 11 a 15, olha o que o texto diz. A partir do 8, aí, na verdade, a partir do 1, ele já está falando de culto, tá? Aí começa no 11. Fiel é esta palavra. Eu abri em 2 Timóteo, me desculpem. 2, 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2, 11 a 15, que eu acabei de ler. Achou? 1 Timóteo 2, 11 a 15. Ótimo. Então vamos lá. Tendo analisado os dois textos de Coríntios, fica bem mais fácil entender esse aqui. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é isso aqui, ó. As restrições. Paulo aqui ele está dando claramente a forma com que as mulheres e os homens devem cultuar, especificamente mais as mulheres aqui, e as restrições que são dadas. Então, qual que é a forma? Aprender em silêncio e em submissão. Quais são as restrições que são totalmente atreladas a essa forma? Não pode ensinar nem exercer autoridade. No culto. Beleza? No culto. Então, essa é a forma e as restrições dadas aí nos versos 11 e 12. Tá? A gente tem que se lembrar que há um contexto aqui. O contexto muda tudo. Porque a gente olha para esse texto como Paulo, um tirano proibitivo da igreja. Mas deixa eu explicar para vocês o contexto e como esse texto muda agora o sentido e ele fica belo. Sabe como é que os judeus tratavam as mulheres? Os judeus eles têm um livro chamado Talmud, que são as interpretações da lei. Tá? Gigante, gigante. E, inclusive os judeus de um canto e judeus de outro têm coisas diferentes nos seus Talmudes, né? Vamos dizer assim. O Talmud dos judeus de Jerusalém, ele dizia assim, olha o que está escrito lá. Seria melhor que as palavras da lei, da Torá, fossem queimadas a serem confiadas a uma mulher. Está escrito isso no Talmud judaico de Jerusalém. Pra você não dizer que é só de Jerusalém, o Talmud da dispersão, né, porque tem muito judeu fora de Jerusalém, o Talmud babilônio, de semelhante modo, diz assim, os homens vêm para aprender, as mulheres vêm só para ouvir. Está escrito isso lá. Essa era o padrão da época. Esse era o padrão da época. O que Paulo está fazendo aqui? Olha o que ele diz no versículo 11. A primeira coisa. A mulher aprenda. Paulo ele não está dando a princípio um princípio proibitivo. Ele está dando um conceito positivo para as mulheres. A mulher não vem só para ouvir. A mulher vem para aprender.
As mulheres têm que aprender também. As mulheres têm, sim, responsabilidade diante de Deus de estudar as doutrinas bíblicas. Elas são chamadas a cultuar tal como os homens são, ainda que de formas relativamente diferentes em poucas coisas. Paulo está inserindo as mulheres no culto de maneira positiva. Então, olhem para esse texto de outra forma, tá? No judaísmo, a mulher não podia nem aprender. Tinha parte do templo que a mulher é proibida de entrar. Paulo está falando, não, a mulher está liberada para tudo aqui. Tem algumas restrições, mas ela tem que vir para aprender, com o espírito para aprender, igual os homens vêm. Ok? Então, entendam o relato positivo de Paulo. Mas a pergunta é, de que forma? O que significa ensinar e o que significa esse não poder exercer autoridade? É isso que a gente tem que entender. Primeiro, a forma é em silêncio, está escrito. O que significa a palavra silêncio aqui? Mais uma vez, não é silêncio absoluto, não é dar nenhum pio. E tem um texto que explica isso muito bem. Abra sua Bíblia aí, Atos 21. Só para eu explicar a palavra silêncio. Porque no grego tem duas palavras para silêncio. Atos 21, versículo 40. Olha o que diz o texto. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. Esse silêncio aí é não dar nem um pio. Tá? Esse silêncio aí é realmente não dar nenhum pio. É como se Paulo falasse assim, ó, todo mundo calado porque eu vou falar. Vou trazer um ensino aqui para vocês. Ó, silêncio. Isso é não dar nenhum pio. Não é essa palavra que está lá em 1 Timóteo. Tá? Não é essa. Segue o texto. Capítulo 22. Irmão, só antes, né? Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Aqui é outra palavra para silêncio. E aqui não é silêncio de nenhum pio. Aqui é o silêncio de quê? Respeito, reverência. Essa é a diferença. Porque quando eles viram que Paulo falou e pregou na língua deles, eles ficaram assim, peraí, esse cara está nos respeitando, eu vou respeitar ele. Eu não vou guardar silêncio porque ele mandou eu ficar calado, eu vou guardar silêncio porque eu vou me reverenciar ao que ele está dizendo, eu vou respeitar. Essa é a palavra que está lá em 1 Timóteo, tá? Isso, ótimo. É exatamente isso. Então entendam, a ideia de respeito é de prestar atenção, de reverenciar, de respeitar, de ter uma atitude respeitosa, sem interromper. De fato, e todo mundo tem que ter isso. Não é só as mulheres não, tá? Paulo está falando das mulheres porque é a forma com que ele está dizendo para elas cultuarem aqui. Mas é para todo mundo tem que aprender a aprender dessa forma. Segundo, o texto diz que deve aprender com toda submissão. Aqui é o complemento, né, do em silêncio. Significa respeitar a liderança e a autoridade que Deus concedeu aos líderes da igreja. É o que a Helena colocou. É respeitar aquilo que está sendo ensinado, mas respeitar a posição que Deus deu para eles de governo da igreja. Tá? Então, as duas coisas aí, a forma com as quais deve se portar no culto. Beleza? E agora as restrições. Versículo 12 fala das restrições. Não pode ensinar e não pode exercer autoridade. O que significa ensinar? Por que elas não podiam? Vamos lá. Certamente, primeiro aqui, não é todo tipo de ensino que a mulher não pode ter na igreja. Por exemplo, o próprio Paulo, nessa mesma carta, ele instrui as mulheres mais velhas a serem mestras das mulheres mais jovens. Ou seja, mulheres ensinando mulheres é totalmente válido e útil e bom para a igreja. Beleza? Então, tá aí um ensino que as mulheres podem ter claramente. Outro ensino que as mulheres podem ter,
Como o meu tempo está acabando aqui, eu não vou pedir para abrir lá no texto não, mas se quiser anotar aí, Atos 18, 24 a 26. Fala que Priscila, uma personagem importante da Bíblia, ela expôs ou ensinou o caminho de Deus de forma particular a Apolo. E a Bíblia diz que Apolo, ele era um homem eloquente e poderoso das Escrituras. Só que aí veio uma mulher junto com seu marido, tá? Priscila e Áquila, e ela foi e instruiu Apolo. Mas qual é o contexto da instrução aqui? Particular. Então, contextos não públicos, ótimo. A mulher pode ensinar até homem. Contextos não públicos. Porque até agora, todos os contextos dos textos que eu falei eram contexto de igreja, de povo reunido, tá? Esse é diferente aqui, o que eu botei agora. Então, e outra coisa, a Bíblia, de uma maneira geral, nos instrui a ensinar, a dar testemunho ao mundo. Então, mulher não é proibida de ensinar de qualquer forma. Não, tem várias e várias formas que a mulher pode ensinar, de acordo com a Bíblia. Beleza? Que é válido e abençoador. Logo, ensinar aqui não é abrangente, mas certamente se refere ao quê? Preste atenção. Ao ensino aos homens em posição de autoridade na igreja. Ponto. As mulheres são restritas ao ensino aos homens em posição de autoridade na igreja. Que é exatamente o que se reflete lá em Corinto e se reflete aqui em 1 Timóteo. Então, a mulher não deve ensinar quando for uma proclamação autoritativa da palavra de Deus na igreja. É por isso que a gente assimila na hora a pregação. Por quê? Porque a pregação é a proclamação mais autoritativa da igreja. Mais autoritativa da igreja. Beleza? Por isso que a gente assume direto. E o que significa isso? Nas epístolas pastorais, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ensinar sempre tem o sentido restrito de instrução doutrinária, tá? Feita com o peso da autoridade oficial dos pastores e presbíteros da igreja. Vou dar alguns textos, caso você queira anotar aqui. 1 Timóteo 4, 6 a 11 fala do ensino dos presbíteros, especialmente o versículo 11. 1 Timóteo 6, 1 e 2 e 1 Timóteo 5, 17. A maioria das vezes, na Bíblia, que fala do pastor, do presbítero ensinando, não é qualquer ensino, é ensino da doutrina, é ensino da revelação da palavra de Deus. Tá? Então, mais uma vez, relacionem aí o tipo de ensino que está sendo dado, porque eu vou trazer especificações sobre isso. Então, em resumo, a atividade proibitiva aqui, por Paulo, é a pregação ou alguma outra forma de ensino doutrinário autoritativo na igreja. Por isso que eu não coloco só a pregação. Porque é qualquer ensino doutrinário autoritativo da igreja. E isso não é só na pregação que acontece. Quer que eu dê um exemplo para você? Porque a pregação é ponto pacífico, né? Todo mundo entende que a pregação é isso aqui. Certo? Ou alguém tem dúvida disso? Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês, fora da pregação. O que eu estou fazendo aqui hoje como pastor? Eu estou trazendo um ensino autoritativo para a igreja. E não é uma pregação. É uma escola dominical. Tem um monte de mulher aqui levantando a mão, falando, trazendo opinião, perguntando. Tudo bem. Mas é um ensino autoritativo da minha parte. Eu, como pastor da igreja, tomei a prerrogativa de ensinar esse assunto e falar, o padrão da igreja é esse. E isso é exatamente o que o texto está dizendo para nós. E é restrito aos homens. Rafael. Então, é essa a questão. Eu vou explorar isso um pouco mais nas perguntas. Mas veja que o texto ele diz que é ensino, ele não fala pregação só. Tá? Ele fala ensino autoritativo na igreja. Então a gente tem que tentar discernir o que é isso, como a gente trabalha na igreja. Tá bom? Eu vou falar sobre isso já já. Deixa eu só finalizar aqui, que agora Paulo ele finaliza os versículos seguintes com a mesma argumentação de Corinto. Ele evoca o quê? A criação.
Quando ele evoca a criação, ele está dizendo, esse princípio é universal, é para todas as épocas. É o que ele está dizendo, tá? E aqui eu preciso só esclarecer uma coisa. Primeiro, no versículo 13, ele dá o argumento da distinção de papéis. Se o homem foi criado primeiro e a mulher depois, Paulo está dizendo que isso significa que quem tem a posição de autoridade é o homem. Tá? O argumento de Paulo é esse. E a auxiliadora é a mulher. E a gente lê o Gênesis propositalmente no início da escola dominical para vocês verem que a palavra auxiliadora está lá, antes mesmo da queda. Ela foi criada depois. Você vê que o homem, ele foi criado, aí Deus colocou o homem no jardim, não tinha mulher. Deus deu trabalho para o homem, não tinha mulher ainda, para que o homem visse que ele estava faltando alguma coisa para ele. O homem trabalhou e percebeu, peraí, eu trabalhei, todo mundo tem um auxiliador e eu não tenho? Aí Deus então cria a mulher. Esse é o argumento, tá? Então, Deus deu autoridade para o homem e a mulher veio como uma auxiliadora para o homem. Só que aí vem o versículo 14. E esse versículo 14 tem gente que fala um monte de besteira. Está escrito, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí tem um monte de gente que fala assim, tá vendo o argumento aqui? Ó, a mulher é incapaz, por isso que o homem dá o estudo. Errado. Errado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o quê? Que quando a mulher inverteu a posição com o homem, deu problema. É simplesmente isso que o texto está dizendo. Quando a mulher pegou a posição de autoridade, ela falou, opa, eu vou ouvir a serpente, eu vou tomar a decisão. Ela foi enganada. E aí houve a queda. E isso é culpa só de Eva? Obviamente que não. Porque Adão deixou ela tomar a posição de autoridade. Então a culpa é dos dois. E eu culpo ainda mais Adão do que Eva. Porque a posição de autoridade era dele. E ele deixou que ela fosse tomada. E então houve a queda. Então o versículo 14 não trata de incapacidade, que a mulher é mais vulnerável ou qualquer coisa assim. Não, ambos, homens e mulheres, são vulneráveis e caem. Inclusive, 99% das heresias da igreja são feitas por homens e não é por mulheres. Os homens caem. Os homens caem. Então, não é questão de capacitação. É questão de inversão de valores. Quando houve a inversão daquilo que Deus colocou como que deveria ser, houve a queda. Beleza? Pode falar. Beleza. Então, que eu quero trazer que esse argumento ele não é cultural, mais uma vez, ele é criacional, ele é universal, ele funciona para a gente igualzinho hoje. Beleza? Essa foi a parte maior da aula, né? A análise bíblica do texto. Perguntas agora. Vamos tentar responder algumas. Primeira pergunta. Mulheres podem ensinar em que contexto, então? 2 óbvios e um mais difícil. Primeiro, óbvio, todo contexto não público. Aconselhamento, discipulado, pequenos grupos, internet. Você quer fazer texto, quer fazer vídeo? Ensine, quer escrever um livro? Ótimo, ensine. Tudo bem. É um contexto não público da igreja. Não é uma reunião formal da igreja. Mulher, então, está liberada para ensinar nessa questão. A gente usa o texto que eu falei de Priscila e Áquila lá, que Priscila ensinou Apolo. E Apolo, ele era um líder da igreja. Mas era um contexto particular. Então, primeiro, contexto não público, não tem restrições. Segundo, Oi. Não é uma reunião formal da igreja. Por exemplo, se você conhece muito de Bíblia, de um assunto, chega você conhece um homem na igreja, vocês vão estudar a Bíblia juntos e você vai ensinar. Ótimo, tudo bem. Paulo não está restringindo o ensino da mulher a isso, em contextos particulares. Entendeu? Então, o Augusto Nicodemos ele pensa diferente da maioria da igreja presbiteriana no questão de profecia, tá? Inclusive, se você ler o documento da igreja presbiteriana do Brasil, que foi mandado pelo Supremo Concílio, é diferente da opinião dele. Então, ele não é padrão para falar de profecia na igreja. Profecia não é pregação. Não é, tá? Profecia é revelação direta de Deus, como eu expliquei. Beleza? Então, não é só pregação.